Graça e paz, irmão Rodney. Graça e paz, bom dia para vocês. Bom dia, queridos e queridas. Novamente estamos aqui, né, na nossa escola bíblica online. Nossa escola bíblica, assim, enorme. E para ser enorme, eu preciso que você compartilhe o link e avise seus amigos aí. Convida aí o pessoal, lembra o pessoal. Porque estando em casa, irmão Rodney, é diferente de quando a gente se troca, vai para a igreja, né? É um pouco diferente, a gente está um pouco mais à vontade. E o grande perigo é, além de estar à vontade, é ficar relaxado. Verdade, não prestar atenção no que nós estamos falando. Exato. Bom dia, graça e paz para você que está em casa, nos assistindo. É um prazer estarmos aqui falando a respeito de Jesus. Quando a gente faz o que a gente gosta, a gente faz assim com aquele prazer enorme, reserva aquele dia, aquele momento. E eu creio que esse mesmo sentimento é o sentimento que você tem aí em casa. Então reserve esse momento para você ouvir a respeito da palavra de Deus. E nós vamos ver hoje lições muito importantes para os nossos dias a dia. Lições muito importantes que muitas das vezes a gente acaba esquecendo num cantinho lá nosso e não nos traz à luz para que nós viemos a estar sempre ali, atento para o que Deus quer falar na nossa vida. É verdade. E é tão bom, porque para você ter uma noção, a gente chega aqui, né? A gente programa o que vai ser ministrado, o estudo, e cada um vai lá, faz as suas investigações. E aí a gente chega aqui para trocar figurinha e é tanta coisa que a gente quer falar e fala, puxa, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Porque a palavra de Deus é exatamente isso. É um tesouro, assim, sabe, imenso. E nós podemos, assim, mergulhar, investigar, realmente, e que não vai ter fim. Sempre tem algo novo para trazer para nós. Mas vamos lá, não vamos perder tempo, não. Vamos falar a respeito de qual livro, pastora? Hoje nós vamos falar sobre o livro de Daniel. Olha, Daniel, ele só tem 12 capítulos, tá? Pela minha Bíblia de Estudo, Escola Bíblica, ela traz assim, que os 6 primeiros capítulos são mais históricos, ele traz assim, uma sequência de fatos e revela esse, que é o autor do livro, e o profeta Daniel. Revela as características dele, que são as coisas que nós vamos tentar abordar hoje. Isso. E os outros 6 capítulos, ele como que retoma algumas situações e ele traz uma linguagem um pouco mais mística, uma coisa mais assim de visão, de oráculos, um negócio assim de profecias para os nossos dias de hoje, inclusive. Verdade. Né? Ele chega a colocar até mesmo a questão da segunda vinda de Jesus. É muito amplo. Então nós não vamos entrar nisso, né? Não, o livro de Daniel, a gente coloca ele como atemporal, porque ele fala do passado, ele fala do presente e ele projeta o futuro. Isso. Ele projeta o futuro. Exato. Ele consegue, nos livros, nos capítulos dele, ele aborda todo. E ele é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento, porque ele joga a luz, e lá no capítulo 9 de Daniel, quando ele faz a profecia, e que no próprio capítulo 24 de Mateus menciona item de Daniel, mostrando que Jesus, falando a respeito da vinda dele, ele fala a respeito do que Daniel tinha feito lá. Faz a citação lá, né? A gente vê que dá uma checada ali. Dá uma checada e fecha os assuntos. Exato. Eu vou introduzir só a questão histórica para a gente poder estar naquela linhagem de pensamento, porque sempre quando a gente está falando sobre livros antigos, livros do Antigo Testamento, a gente tem que nos situar onde nós estamos. Daniel, ele agora está na tribo do sul. Lembrando que o reino foi dividido em 2, ele estava na tribo do sul. Nos estudos anteriores, nós falamos muito na tribo do norte, onde ela foi invadida pela Síria e todo o povo foi destituído. Os assírios acabaram com a tribo do norte. Só que a tribo do sul teve uma característica diferente da invasão. Naquela época havia o Egito, havia a Síria como grande potência, os 2 reinos começaram a se brigar. Isso. E em paralelo começou a aparecer a Babilônia. Enquanto os 2 estavam se algafiando lá, a Babilônia cresceu e acabou tomando conta. Então, quem está invadindo agora a tribo do sul é Babilônia, não é mais a Síria nem mais o Egito. E o que acontece?
a maneira de dominação da Babilônia era um pouco diferente. A Síria ela ia destruir tudo. A Babilônia a gente vai ver que ela não ia destruir tudo. A estratégia era uma outra. Exato. Ela levava o que tinha de melhor para o teu Império Babilônico. Correto. Fazendo com que eles criassem uma extensão não única e exclusivamente física, mas ideológica, tentando fazer a mudança de pensamento a respeito do que eles queriam como império. Então, o Império Babilônico, eles não só pensavam, eu vou pegar os territórios, mas eu vou fazer com que as pessoas comecem a pensar aquilo que eu quero que ela pense. Nossa, tremendo, né? É. Por isso que ficou o tamanho que ficou, né? Exatamente. E a gente podia fazer um paralelo assim, bem esdrúxulo, seria a palavra, com relação a hoje a gente vê assim, muitas vezes, uma equipe política, um governo, ele começa a governar, ele institui projetos, ele inicia projetos, mas a maioria dos projetos não dá para continuar. E aí o que ocorre? Quando acaba aquele governo, tem eleições, ele não se reelege, então entra outro. O que acontece com o outro? O outro simplesmente esquece tudo que aquele fez, quer dizer, joga fora. Muitas vezes abre mão de pessoas talentosas que estavam ali naquele governo por simplesmente não serem do mesmo partido. Exatamente. E a Babilônia já não. Ela filtra, ela pega aquilo que tinha de bom e não joga fora, não. Ela põe ali. Né? E aproveita o talento daquelas pessoas. Verdade. E assim como a gente vai estar falando aqui, eu gostaria que você gravasse aí na sua mente de tudo que a gente vai falar, que a gente pode tirar um grande, que a gente vai falar, mas é só como um tópico aqui, questão de integridade. Sim. Como você se mantém íntegro dentro de um processo de crise e dentro de um processo de mudança, outras coisas que a gente vai falar valores. Exato. Então, como é que você se mantém íntegro diante de tantas solicitações de mudança, de tantas alterações no seu viver? Como é que seus valores se permanecem ali? Exato. E por último, não menos importante, o compromisso que você tem diante dos seus valores. Exato. Eu até fiz uma anotação aqui sobre a crise que o nosso mundo vive, justamente nesse ponto específico da integridade. Nunca teve precedente tão terrível como nós temos hoje, como nós vivemos hoje essa questão da integridade. Integridade em todos os níveis, em todas as áreas. Nós vemos ausência de integridade, não só nos segmentos da política, como eu disse, mas também dentro da família. Com certeza. Falta de compromisso, né? No relacionamento conjugal, no mundo dos negócios, na vida financeira. Então, o Brasil, ele presencia nos dias de hoje, já há décadas tem vindo isso, aliás, e infelizmente a tendência parece que é igual aquele sonho lá, né? Cada governo vem vindo cada vez mais fraco, mais envolvido. O sonho da estátua, como você tem uma base de barro com ferro. Sim. Ou seja, uma coisa que não dá liga. Exato. Então, o Brasil ele presencia uma desintegração impressionante de valores éticos e morais, como nunca a gente viu antes na história. Verdade. E como vamos... quem é você? Quem sou eu nessa situação? E o que fez com que o povo, a tribo do sul caísse, foi justamente essa falta de visão de integridade. Porque chegou um determinado tempo, e aí nós temos, antes da queda, a gente tem o profeta Jeremias, sim, falando a respeito do exílio, pregando a respeito do povo. Já avisou, né? E o povo, ele perdendo os seus valores, perdendo a sua essência, perdendo diante de tudo, e fazendo com que aquilo que era essencial para ele permanecer firme viesse a cair. Vamos ver? Isso mostra, irmão, o amor de Deus, né? Porque hoje acontece a mesma coisa. Constantemente Deus levanta os seus profetas, que são os seus servos, os pregadores, são pessoas como eu e você até, porque não, né? Que estão ali anunciando a palavra, convocando o povo a um arrependimento, a uma transformação.
convocando o povo a não se contaminar com tanta corrupção, com tanta ausência de valores. Mas, infelizmente, a gente viu que, assim como Jeremias, que chorou tanto, que pediu tanto, o povo não ouviu, nós temos visto hoje a mesma situação. Isso é muito triste. Já temos participação aí. Aliás, lembrando, hein, é aula, por favor, mande pra gente, mande seus comentários, suas dúvidas, suas questões. O Vinícius, ele trouxe aqui que a vida e o ministério de Daniel cobre todo o período de 70 anos do cativeiro na Babilônia. Ele foi deportado para Babilônia aos 16 anos e escolhido para servir o governo, que é o que a gente vai entrar agora, né, irmão? Daniel se tornou o porta-voz profético de Deus para o mundo, e declarando o propósito presente e eterno de Deus. Deixa eu fazer só um adendo aqui no que aproveitando aí, ele né? comentou, porque Daniel, a gente sempre, ele estava num lugar, e a gente se compara assim, o que você faz quando você está num lugar em que você não quer estar? E aí, não é o lugar que vai fazer com que os seus valores, a sua determinação mude. Porque Daniel, conforme o Vinícius ele falou, ele não saiu do cativeiro. Exato. Ele terminou a sua vida dentro do cativeiro, mas a maneira que ele vê o cativeiro, ele não muda os seus valores. Exato. Ele não muda a sua maneira de pensar em virtude do tempo e da situação que ele está. E aí a gente pega um link do que nós estamos vivendo hoje. Eu estou na quarentena e não gostaria de estar, mas o que eu vou fazer diante dessa quarentena? Então, tipo assim, uma reflexão que muitas das vezes nós estamos em lugares, em situações que nós não gostaríamos de estar. Exato. Mas o que eu faço em relação a isso? Quem sou eu nesse lugar, né? Até que ponto que a situação, as circunstâncias... Você lembra, irmão, um corinho antigo que falava assim: não olhe circunstâncias, não, mas olhe o seu amor. Isso, exatamente. Então, né, a gente cantava muito, verdade, né? Mas na hora de viver é tão difícil. Hoje nós vemos pessoas que, infelizmente, conforme a situação, ela reage. Então, nós precisamos, principalmente, ter uma... é por isso que eu falo que a psicologia ajuda muito nessa questão do autoconhecimento. De você saber exatamente quem você é. Porque às vezes nós temos uma ideia muito errada de quem nós somos. Estamos na igreja, nós nos assemelhamos àquele homem santo de Deus que fala lá. Aí estamos lá fora, já não somos tão santos. Gente, precisamos saber quem nós somos. Ter um encontro verdadeiro com Jesus e ter uma mudança de vida e uma postura ética independente do lugar que eu estou. Então Daniel, ele ensina muito a respeito do momento em que nós estamos vivendo. O que nós estamos fazendo com lugares, aquilo que eu não gostaria de estar. Com certeza a gente vai ver que Daniel não gostaria de estar ali. Mas ele não muda a sua missão de vida em relação àquilo que ele tem. Ele trabalha no cenário que ele tem. E aí vai um encontro da própria psicologia, filosofia, que diz que a teoria de que eu sou resultado do meio. Se nós fôssemos resultado do meio, Daniel ele iria ser resultado do cativo do Babilônia. Então, você não tem desculpa de dizer assim, eu sou assim porque me colocaram aqui. Não, por isso que eu não tenho essa ideia determinista. Não, é isso aí, então vai. Não, nós escolhemos. Verdade. Nós escolhemos. Deus nos deu liberdade para escolher. Toninho. O Toninho disse assim, que Daniel foi um dos poucos políticos, e realmente Daniel foi um estadista, a gente vai ver aqui, que não se corrompeu. E é exatamente isso. E olha que ele teve todas as oportunidades e justificativas, porque hoje o que mais a gente ouve são justificativas, desculpas para aquelas determinadas atitudes, quando não usamos o erro do outro para justificar o nosso. Verdade. Queridos, pode fazer o que você quiser, mas isso não tem diante do tribunal de Deus. Até que o Toninho falou, demonstra que você consegue ser político e manter a sua integridade. Que hoje também nós temos uma inversão de valores. Não pode ser político, eu não aceito cristão político, porque ele vai se corromper. Depende, né? Porque se ele tiver integridade, ele não vai se corromper. Por mais que isso, nós precisamos de pessoas que tenham princípio cristão e que defenda os princípios que são cristãos, porque se nós deixarmos à vontade daqueles que estão fazendo outras ideologias, nós vamos ficar refém por isso.
Ela está nos Cutucando. tirando, nos cutucando. Cutucando. Eu não deveria ler, tá? Mas como aqui é uma democracia real, verdadeira. Roberta, você já cantou. Roberta, tá, ela disse que não conhece esse corinho. Eu teria o maior prazer de te ensinar. Vamos lá, Roberta. Vamos então ler, e aí a gente vai parando, a gente vai comentando. Trocando figurinha. Quer ler ou eu? Não, pode ter vontade. No terceiro ano do reinado de Joaquim, o rei de Judá, veio a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e sitiou. Ou seja, agora ele está sitiando lá, fechando lá o cerco. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim. Olha que interessante. Apesar de Babilônia ter invadido, a permissão foi de Deus. Ou seja, Deus nesse versículo demonstra que ele está no controle. Foi ele que permitiu. Um dos motivos que ele permitiu é que, como o templo de Jerusalém estava na tribo do sul, eles começaram a adorar o templo e começaram a adorar os utensílios do templo, esquecendo do Deus do templo. Então, eles começaram a fazer rituais, eles começaram a adorar, dizendo que por o templo estar ali fisicamente, eles garantiam e batiam no peito, dizendo que não seriam invadidos. Deus nos guardará. Exatamente. Então, a pessoa não entendeu que não é o local, não é o prédio, mas é a aliança com Deus e a postura diante dessa aliança. Exatamente. E aí eles começam a fazer coisas que são desagradáveis, e Deus chega em um determinado momento, olha só, eu vou entregar vocês a ele. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinear, para a casa de seus deuses, e pôs os utensílios na casa dos tesouros dos seus deuses. Ou seja, ali demonstra claramente que Deus permitiu que aquilo que eles estavam adorando, os utensílios que eles estavam adorando, fosse retirado. Foi uma das primeiras coisas que Babilônia fez, o Império da Nabucodonosor fez, foi tirar aquilo que eles estavam adorando e levar para outro tempo. Lembrando que aconteceu, não vou me lembrar direito aqui, uma coisa semelhante quando a Arca de Deus foi para o templo de Dagon e eles acharam que aquela arca ficaria e depois o deus Dagon estava com as suas mãos no chão. E por isso, porque a arca representava a presença de Deus, ele achava que esses utensílios seriam suficientes para eles permanecerem. E não foi. E aí, no 3, então disse o rei a Penaz, chefe dos eunucos, trouxesse alguns filhos de Israel, da linhagem real dos nobres. Ou seja, aqui ele já começa a pegar o que tem de melhor a respeito do que Judá tinha. Então ele pede, eles estão, eu quero o melhor, faz um filtro lá. Olha as qualidades aqui, posso ler, irmão? Lê para mim. Olha lá, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos na sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem, ou seja, servirem no palácio do rei e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus, dos babilônios. Ou seja, isso também é um papo para os nossos jovens, mostrando que se você tiver aqui, vamos supor, a etapa de dominação da Babilônia foi pegar os primeiros, aqueles que estavam melhores em condições de conhecimentos, que eram jovens. Depois eles pegaram a mão de obras que servia como uma etapa escrava, e por último, eles deixaram os velhos e deixaram aqueles que não conseguiria trazer. Então, mesmo em situações em que você esteja a pior possível, se você estiver preparado intelectualmente, fisicamente, você ainda é menos prejudicado do que o restante. Com certeza. Então, aqui... isso aí até aqui, né? Se você vai preso e tem uma faculdade, você tem uma cela. Pelo menos a faculdade serve para você ter uma cela especial. Queridos, eu costumo falar assim para todos os jovens, incentivar. Se você não consegue fazer uma faculdade, tudo bem, mas não deixe de se instruir, não deixe de estudar, não deixe de se aprimorar. Sabe, o cristão, a Bíblia é importante, é essencial, é a nossa regra de fé, de prática, de conduta, e não podemos deixar de conhecê-la.
Mas para conhecê-la, você precisa ter um mínimo de conhecimento, às vezes, para poder pesquisar uma palavra diferente, para poder ter uma compreensão, porque senão você vai ser daqueles que vai pegar o texto fora do contexto e vai utilizar como uma doutrina e querer criar até uma igreja aí que baseada numa doutrina, numa interpretação errada e muitas vezes, infelizmente, numa interpretação errada por ausência de um conhecimento básico de vocabulário, gramática. Com certeza. Isso é sério. Então nós temos aqui a característica que eles pegam os jovens, e Daniel está nessas condições, e Daniel ele se destaca-se porque um jovem talentoso, com grande capacidade de tudo que eles pedem aqui, e esse jovem é destacado. Eu li em algum comentário que Daniel ele deve ter nascido na época do rei Josias, que foi o último rei fiel, foi o rei fiel, né? Eu acho que foi com 8 anos que ele subiu e ficou 31 anos, se eu não me engano, reinando. E Daniel, pelo que pela conta né, da idade dele, ele deve ter nascido ali e provavelmente ele era de uma família que tinha condições, nobre. E daí essa formação toda dele, toda essa bagagem que ele tinha, né? Ó, Marcos Paulo. Daniel usou seus dons naturais e suas melhores habilidades para ser o melhor que podia ser na condição em que estava. Isso aí, verdade. Exato. Vamos lá. Versículo seguinte. Quer ler ou ler? Pode ser, vamos lá. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam... Você quer parar aqui? Só rapidinho nesse versículo. Ok. Aqui é como se fosse eles precisavam de estar passando por um processo de treinamento durante 3 anos. Uma adaptação, né? É como se fosse uma faculdade. Isso. Como se fosse ali um treinamento, realmente uma formação de 3 anos, para que eles viessem a se adequar a que os babilônios queriam. E aí é interessante quando nós vemos aqui vamos dizer, um império, e ele demonstra que a necessidade do treinamento é essencial para alcançar algo que é incomum. Exato. E nós, como cristãos, não queremos. Nós queremos acabar com a escola bíblica dominical, que ainda é o pouco que resta. Nós queremos acabar achando que o único exclusivamente é louvor, adoração. Isso é essencial. Mas se você não tiver o treinamento essencial, você vai acabar louvando errado. Exato. Entendeu? Olha, por muitas vezes eu repetia um versículo que tem lá em 1 Pedro, que diz aqui, assim, estáis sempre preparados para responder assim, com exatidão a todos quantos perguntarem a razão da vossa fé. Por quê? O que é esse estar preparado? É justamente você conhecer, você estudar. Não adianta só você repetir. Irmão, é importante eu assistir o culto, é importante eu estar louvando ao Senhor, é importantíssimo eu participar de uma escola bíblica, mas eu quero que você entenda que é importante você desenvolver o seu conhecimento, ter esse processo de aprendizagem, ser uma constante na sua vida. Porque eu costumo falar assim, que quando eu pego aquilo que vem do altar e só, é como se eu tivesse pego uma comida mastigada por alguém. Verdade. Eu peguei uma comida que alguém mastigou, me deu, mas eu mesma não fiz a minha mastigação, não fiz o meu processo de descoberta e de aplicação para a minha vida. E quando eu faço, ninguém me tira. É verdade. E se criou-se um mito dizendo que a Bíblia é muito difícil, que a compreensão é muito difícil. E muitas pessoas querem isso, ou querem o Evangelho fast food, ou seja, aquilo rápido, pronto, que eu vou me satisfazer ali. Já mastigado. E não quero raízes. Aí faz com que você realmente e aí a gente vai em Timóteo 4, que ele vai lembrar nós a respeito das doutrinas, das fábulas, que vai chegar um momento em que muitos se deixarão levar por essas fábulas, por não ter raízes, por não ter conhecimento. Exato. Então reserve tempo para você. Foram 3 anos, no mínimo, para que Daniel viesse a estar perante. Olha isso, né?
E aí? Vamos lá? Uhum. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos pôs ou nomes babilônicos nele, né? E, a saber, Daniel, agora se chama Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abdinego. Aqui nesse versículo aqui, nós temos uma clara intenção de troca de cultura, de troca de intenção, porque o nome ele tinha muito significado. Com certeza. O nome dado àqueles, ele tinha o significado do que a pessoa seria. E quando o Babilônia ela troca o nome dela, está informando para ela, nós iremos trocar os seus valores, nós queremos trocar aquilo que você tem, nós queremos trocar tudo que você tem, nós queremos dar um reset na sua máquina e implantar um novo sistema dentro de você. E isso, essa filosofia, é a filosofia que hoje nós temos também. Ou seja, as filosofias, os sofismas que nós temos hoje em dia é justamente tentando implantar novas ideias dentro do nosso sistema e dar um reset e apagar o nosso HD lá, dizendo assim, ó, você não, aqueles valores que um dia falaram para você que era importante, hoje devido à modernidade já não é mais. E eles vêm de forma muito sutil, muito sutil. A estratégia de Satanás sempre foi essa, né? Parecendo que é, mas não é. Exatamente. Ou seja, parecia ser uma troca simples de nome, não. Ela tinha um significado por trás de tudo isso. Certo, ok. Vamos lá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tá. Os nomes babilônicos incluíam os nomes dos deuses da Babilônia, o Vini lembrou. Isso, eu até coloquei aqui, ó, vamos ver, o Daniel. O Daniel Deus é o meu juiz. Sim. Quando ele mudou para Beltesazar, Bel proteja o rei. Esse era o significado. Ananias, Jeová é misericordioso. Sadraque, iluminado pelo Deus do sol. Já sempre direcionando nos deuses de lá. Misael, como é Deus? Como é Deus? Como é Deus? Melhor. Como é como Deus? Isso. Ou seja, aquele Deus que não tem outro igual. Quando eu escrevo, até eu não sei o que escrevo. Mesaque, quem é como Vênus? Aí a comparação é como Vênus. Olha isso, a mudança, não? Total. Azarias, Jeová ajuda. E Abdinego, servo de Nego. Então ele servia ali os deuses pagãos, o deus Bel, Marduk, Vênus e Nego. Esses eram os deuses em que eles, ao trocar o nome, ele estava dizendo assim, a partir de agora você serve a esse Deus. E é muito interessante, porque uma das marcas da cultura do povo de Deus é justamente essa diferenciação do nome. Todos os nomes tinham significado e a pessoa, ela cada vez, tanto é que quando Deus trouxe a promessa para Abrão e para Sarai, né? E ele mudou o nome deles. Por quê? Porque cada vez que ele chamava a Sara, ele estava querendo dizer princesa. E cada vez que Sara chamava ele, pai de multidões. Exatamente. Por quê? Para poder reforçar a personalidade deles. Sabe? Ali... E essa questão de mudança de nome, a gente vê também na vida de Jacó. Sim. Você vê assim, ó, uma mudança significativa. De suplantador para príncipe. Exatamente. Olha isso. E Babilônia fez a mesma coisa. Quer dizer, esqueça que você o Deus é meu juiz. Esqueça, agora você é Bel, é do Deus, é de outro Deus. Então isso é muito sério. O Toninho trouxe algum comentário ali sobre isso? Parece que... trocaram a sua cultura, mas não deixaram a sua raiz e quem eles eram em Deus. Verdade. E isso é muito difícil. O que eles passaram foi muito difícil. Vamos lá? Vamos lá. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Beleza, vamos parar aqui nesse versículo. Esse versículo eu acho que é um dos cernes do capítulo aqui. Por quê?
ele diz que Daniel, uma decisão de Daniel, assentou-se em seu coração, ou seja, o nosso universo que quando a nossa alma, o nosso coração é muito comparado assim, ó, não é o coração físico não, mas os meus sentimentos, Daniel se assentou-se no seu coração não se contaminar. Daniel, ele assentou-se no seu coração não estar perante a iguaria do rei. Então, essa decisão de Daniel, ela é baseada nos valores também adquiridos quando ele ainda era criança. Sim. Porque ali, a mamãe de Daniel e o papai de Daniel não estavam do lado dele para dizer, meu filho, faça isso ou faça aquilo. Uhum. Então, quando ele toma essa decisão de não se contaminar, ele assume um compromisso. Exato. Ele assume que ele tem os valores absolutos. Ele assume que ele está ali determinado para que as coisas viessem a estar na mão de Deus. Então, quando ele fala assim, determinou e assentou-se no seu coração não se contaminar. E muitas das vezes nós temos a oportunidade de tomar decisões, nós estamos tomando decisões no sentido contrário. Uhum. Né? Então, é muito importante esse versículo aqui para que a gente dê continuidade. Exatamente. Só retomando um pouquinho da questão da identidade, o Marcos Paulo, ele pediu para você estar falando daquela passagem do desenho Rei Leão, quando mostra que ele perdeu a identidade e não sabia mais de quem ele era, porque ele começou a andar lá com o porco-espinho? O Pumba. Timão e Pumba. Javali e um suricate. É isso aí. E de repente ele estava comendo larvas, ele estava pastando quase ali, né? É verdade. Esqueceu quem Isso é uma parte da questão da identidade. Qual é a sua identidade? Exatamente. O que você tem identidade? E aí essa questão do filme do Rei Leão, e a gente tem que olhar as coisas e tirar algum proveito disso, é que o Rei Leão, no momento em que ele é acusado, tem um acusador, Exato. que ele é acusado e ele assume aquela acusação. No momento que muitas das vezes te acusa e você assume aquilo, aquilo vai ficar sobre você. E ele encontra uma turma totalmente diferente. E ele encontra seres que não é da mesma linhagem dele. Ele começa a viver como aquele. E aí chega um determinado momento que até aquele macaquinho profeta dá uma cajadada na cabeça dele e fala o seguinte, cara, acorda. Você não é igual a eles, você é um rei, você é leão, você é de outra linhagem. E aí, quando ele chega no riacho, ele olha para si, ele reconhece, ele tem. Aí ele vê o pai. Ele vê o pai. É muito retrato daquilo que nós somos. Muitas das vezes esquecemos as nossas identidades, esquecemos aquilo que nós realmente somos. Fala, Vinícius. Vai lá, um aluno. A questão do Timão e Pumba, se aplica a eles em cima dentro da vida do Rei Leão, mostra claramente que muitas vezes os amigos próximos podem mudar a verdadeira identidade que nós somos. E aplicando isso na nossa vida espiritual, mostra como que o inimigo vem em cima de nós de forma sutil, se mostrando com amizade, se mostrando com... eu esqueci a palavra que eu ia falar, sempre dou uma dessa. Vocês entenderam, ele se aproxima de nós para tentar mudar qual é a nossa verdadeira identidade. Sempre precisa de alguém para dar uma cajadada na nossa cabeça para a gente voltar para a nossa realidade. Vinícius, você trouxe uma situação que, enquanto o Rodney estava falando, durante essa semana eu ouvi. E a gente ouve isso constantemente. Eu não vou tirar, eu não quero, olha, Rodney, eu não quero falar que nós não temos participação e não temos culpa de nada. Apesar de achar quem tem culpa, na maioria dos casos, não resolve nada. Mas eu ouvi essa semana e eu ouço sempre assim: os amigos do mundo estão lá, carregando, dando todo o apoio. Aí vem aquele peso, aquela culpa que você fala, meu Deus, cadê a igreja que não faz alguma coisa, cadê? Mas eu quero te dizer que é exatamente isso, sabe? Eu não desvalido, não desmereço, não é que eu não estou valorizando a dor da pessoa. Porque geralmente a pessoa que afasta, que ela está mais afastada, ela passou por um trauma, passou por uma perda, um luto, uma situação difícil. Tá? Às vezes até mesmo decepção com próprias pessoas de dentro da igreja. Tudo bem, eu não
você está fazendo um bicho de 7 cabeças. Não é isso. Mas eu estou falando que a solução, sabe, que é nessa hora que Satanás vai tentar te isolar, porque você isolado, você vai ficar fraco, tá? E é nessa hora que o mundo vai te abraçar. Então, sim, vai ter muitos amigos, sim, do seu lado. Amigos que vão querer te levar para distrair. E são pessoas com boas intenções, inclusive. Eu não estou falando que são demônios, não é isso. Só que você que conhece a palavra, você sabe aonde buscar o recurso certo. Então, não fique esperando. Porque muitas pessoas estão esperando ser carregadas para de volta para dentro da igreja. Eu não estou falando que a igreja não tem que ir. Não é isso, por favor. Tanto é que no início do ano o pastor lançou lá a campanha da 100ª ovelha. Não é que a igreja não deva ir, mas você que está afastado, entenda, você sabe aonde é que você tem a solução. E a solução não é nem em pessoas, quer seja dentro da igreja ou fora. A solução é no Senhor, é na palavra dele. E a igreja é a família, onde a gente vai estar ali. Família também tem briga, família também tem pensamentos diferentes. Agora, o que nos une é o amor de Deus, é a mesma palavra. Então, queridos, me perdoe, eu posso não pensar como você, mas ainda assim, se você tem Jesus, eu também somos irmãos. Então, vamos atrás. É o que fez com que Daniel tomasse essa atitude. As raízes dele. E a gente volta lá na questão de você. Tem muito crente que não tem raiz. E por você não tem raiz, você não causa relacionamento. Para você ter uma boa estrutura, você tem que ter relacionamento, você tem que gerar raízes. Sim. E aí você vai entender que passa situações e você permanece o mesmo. É a questão do Rei Leão, ou seja, ele tinha uma raiz, a raiz dele, ou seja, eu sou leão, eu sou uma descendente diferente. Tem até uma outra historinha também da águia e da galinha, muito rápido. Da águia e da galinha. A galinha foi criada no meio. A águia foi criada no meio da galinha. Mas chega um determinado momento que alguém leva ela no penhasco e fala, olha só, vê lá. E ela vai, entende que apesar de todo o tempo que ela passou ali, ciscando, olhando para o chão, ela foi feita para um horizonte diferente. Então é assim nós mesmos, nós somos águias e muitas das vezes estamos nos cuidando como se fosse uma galinha, olhando para baixo e ciscando aquilo que tem ao nosso redor. É verdade. A Cida Cobora, ela fala assim que parece que o novo nome de Daniel não colou muito não, porque ele não era muito chamado de Beltesazar. Bom, na verdade, lembrando que quem escreveu esse livro, Cida, foi o próprio Daniel. Então, agora a gente entende que se ele estava ali dentro daquela cultura, ele não era chamado de Daniel, ele era chamado de Beltesazar. Todas as vezes. Agora, quando ele fala dele mesmo, como é ele o autor, ele nunca vai se referir a ele como Beltesazar, porque ele tinha uma identidade firme, forte, ele sabia quem ele era. Exatamente. Tá? A Érica disse assim, que a decisão de não comer, a Érica Teodoro, tá? A decisão de não... Aliás, a Érica, cadê a outra Érica Santana? Tá também? Beijinho, Érica, também. A decisão de não comer da comida... Para as duas, Érica, pronto. A decisão de não comer da comida do rei era porque as refeições poderiam ter carnes impuras. Isso está lá, tem um direcionamento em Deuteronômio e em Levítico sobre o que o povo deveria comer ou não, tá? E essa de comer, ela tem mais significado da questão que elas eram oferecidas aos deuses antes, para depois dar a ele. A recusa de Daniel foi justamente nesse sentido. Nesse sentido de que eu não vou estar compartilhando com uma coisa que está sendo oferecida ao ídolo. E aí é muita questão de que hoje em dia também, daquilo que a gente tem como festas tradicionais, rapidinho. Por que você não participa? Muito questão de, não é a festa em si que é o problema. É a questão de que está sendo oferecido ao ídolo depois repassando para você. Exato. Entendeu? Então, esse é o cenário por isso ele se recusou. Mas hoje a gente não faz mais isso. Tá, querido, mas entenda, o fundamento sim, é o mesmo. Mas então por que a igreja faz? Essa festa é parecida com aquela. Tá, mas ninguém falou que não pode fazer festa. Ninguém falou que não pode comer. O problema não é. Se a gente pode fazer um arraial gospel aqui, tranquilo.
tranquilo. A questão toda é o que você está comendo lá quando é oferecido a um outro Deus. Desculpa, queridos. É só isso, não é festa não. Eu adoro festa junina. Eu também. Vamos lá, voltando. Toninho disse aqui, hoje em dia o Espírito Santo vive nos avisando que não somos cauda e muitas vezes não damos ouvidos a ele. De novo, a questão da identidade que nós falamos, né? Aliás, de uns tempos para cá, o Espírito Santo, a gente percebe como Deus é maravilhoso. Diz a minha querida Marcela, sensacional. Por quê? Você percebe que o pregador lá da Conchinchina está falando sobre identidade. Aí lá no outro ponto tem alguém, Deus levantando, falando sobre identidade. E constantemente a gente vê, de repente, qual o direcionamento para o Ministério Infantil? Identidade. Direcionamento para jovens? Identidade. Então, o que nós vemos hoje? O diabo, ele tem colocado em xeque, ele tem sim, afrontado o ser humano, e em especial os cristãos, para essa questão de identidade. E o Espírito Santo, por outro lado, tem falado, você é filho de Deus, você é filho do Deus Altíssimo, para reforçar quem realmente nós somos. Isso é muito sério. Verdade. A tia Lourdes, tia Lu, isso é real, pura verdade. Quando estamos afastados, como o mundo oferece coisas mundanas para a gente, para a vida da gente. Exatamente. E aí, querida, Lourdes, só completando, e é verdade, nós, e não pensa que a gente que está aqui dentro, a gente também não passa por isso. A gente também tem os nossos momentos. Aí você está lá, você se doa, de repente, você está chateado. Eu estava na faculdade até o ano passado, foram 5 anos, e gente, tinha dias que eu era tão acolhida por aquelas pessoas, e eu não era acolhida dentro da igreja. Então, só que de repente você percebe que aquilo lá sutilmente está te levando a pensar igual. E aí é muito sério, né? É verdade. A Roberta, o mundo sempre vai parecer mais atraente, mas são artimanhas de Satanás. Quando vim para a igreja, aos poucos fui deixando os amigos do mundo, pois os meus valores mudaram e perdeu a graça estar com eles. E é exatamente isso. Mas no momento de dor, de machucado, os amigos do mundo são aqueles que vão te abraçar mesmo. E queridos, eu não estou falando que eles são do mal, não é isso. É que, infelizmente, Satanás utiliza isso como estratégia para nos afastar mais ainda da igreja. E eu já vi muitas pessoas que nunca mais voltaram. Eu louvo a Deus por aqueles que corajosamente deram a volta e voltaram para o Senhor. Porque eu sei, não é fácil. Verdade. Vamos continuar, não, pelo amor de Deus. Nós temos aqui um cenário de um jovem de aproximadamente 16 anos tomando uma decisão totalmente contrária, vamos dizer assim, à lógica que hoje nós estaríamos tomando. Porque ele tinha aqui sobre a sua chance de fazer, vamos dizer, fazer a vida. Por quê? Ele estava na melhor universidade, ele estava no cenário, é como se hoje ele estivesse no centro do mundo, ou seja em Nova York, ou se seja Londres, ou se estivesse na melhor faculdade da Europa, ou se estivesse em Harvard. Ali havia uma proposta clara e evidente de um futuro, Daniel. Você pode ter um futuro diferenciado se você assumir e assinar isso daqui. Porque ele tinha bagagem para isso. E isso mostra que ser jovem não é desculpa para tomar decisões erradas. Daniel, ele foi firme, convicto naquilo que ele acreditava. E dessa questão do sofisma, do cuidado, da forma subjetiva, de muitas das vezes nós tentarmos o sucesso a qualquer custo, Daniel poderia ter aqui essa mesma atitude. E existe um filme um pouco antigo, mas que ele é muito, até um pouco, vamos dizer, esse filme, ele temos que ter cuidado na hora de ver, que é chamado Advogado do Diabo. Sim. Eu não sei se vocês já viram. Advogado do Diabo, ele trabalha de uma forma sutil, devido à ambição de uma pessoa de querer chegar ao topo, e quando vê, ele está trocando figurinha com o próprio diabo. Exatamente. Então, é muito cuidado esse sofisma que tem aí em relação... E aí a questão da identidade, a questão da integridade, a questão dos valores, ela vai fazer grande diferencial para você. Justamente. Vamos lá? Ora, Deus concedeu a Daniel... sim, deixa eu só fazer um comentário. Veja, ele não fez birra. Daniel não fez birra, bateu o pé, falou, não, isso é do diabo, eu não quero. Não, ele pediu educadamente. Usou de inteligência.
seja, muitas das vezes são coisas que nos confrontam, mas se a gente confrontar do mesmo pé, eu não vou conseguir chegar. Então você tem que saber. Melhor que ninguém. Exato. Quando Daniel chegasse ali, não vou comer isso, que você não diabo. Ele é simplesmente morto. Por isso que ele fala que Deus deu graça, sabedoria, por quê? Para que ele sabia trabalhar diante daquela causa. Então, muitas vezes, você levantar a voz e achar eu estou na razão, nem sempre é melhor. Exato. Então, foi isso que você disse. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim, poreis em perigo a minha cabeça com o rei. Você está aí no diálogo com um dos chefes e tentando convencer ele. Exato. E aí o chefe, não, se eu fizer isso, eu vou ficar colocando a minha cabeça, porque o rei já tinha uma coisa padronizada que ele sabia que dando aquilo chegaria a um resultado X. Lembrando que o que ele estava dando era o que ele comia. Exato. Era o que ele comia. Então, se ele tinha exatamente uma coisa padronizada e sabia do resultado. Então, o rei esperava ver aquele resultado. Exato. Então, disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos por 10 dias. E se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos outros jovens que comem as finas iguarias do rei. E segundo vires, então, quer dizer, conforme você vê o resultado, aí você age com os seus servos. Ele atendeu e os experimentou por 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Ou seja, aí eu creio que até aqui teve uma coisa sobrenatural, porque ele simplesmente comendo daquilo dali não fazia lógica nutritiva para ele, mas ali era um resultado da sua fidelidade com Deus e Deus já guardando ele, mostrando de forma sobrenatural. Exato. A geração mais nova, Rodney, veio falar não do filme Advogado do Diabo, mas da série Lúcifer. Que também mostra, de uma forma até lúdica, que o diabo faz na nossa vida. Verdade, né? O diabo é bom. O diabo é bom. Tem muitas pessoas que vêem a série Lúcifer, que não é. Tipo assim, tudo aquilo que nos apresenta, a gente tem que ter cuidado de filtrar. Realmente a série não é uma série ruim. Não. Num sentido, não. Aí o cuidado. Não é todo do diabo, não é todo Lúcifer. Exatamente. Chega em determinado momento que dá dentro dele. E aí você tem o cuidado que ele tem de você mudar os seus valores. Então esse é o grande problema. Mas, o Toninho nos trouxe de volta para a história. De volta para a lição. Nabucodonosor gostava de Daniel, porque Daniel sempre respeitou o rei, apesar de não concordar com o outro em algumas... Verdade, respeito acima de tudo. Vamos lá? Vamos lá. Ora, a esses quatro jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido, então, quer dizer, a gente percebe aí, todos eles estavam ali juntos, não é? Todos estavam qualificados, mas Daniel se sobressaía. Exatamente. Porque ele tinha, até uma colocação, essa questão, porque eu acho que a gente vai chegar até lá, vai ter mais alguma coisa. Que Daniel Não, depois eu falo. Não, que Daniel é colocado, de certa maneira, como o chefe dos magos. Tem uma tradução que fala chefe dos magos. Então aí a pergunta, puxa, mas como assim dos magos, né? Então, na verdade, o que acontecia? Lá existia aquele grupo dos magos, tá? Que eles tinham registro das coisas que aconteciam pela história. E quando chegava um sonho, por exemplo, eles pegavam aquele sonho e comparavam com o que eles já tinham de material para poder ter uma espécie de uma interpretação. Entendi. Daniel,
ele tinha muito conhecimento. No entanto, ele tinha uma revelação que vinha do alto. Se você quiser entrar, não está nesse capítulo aqui, Não, se você quiser entrar a respeito do sonho do rei, você pode entrar. Tá, não, vamos mais pra frente, eu vou entrar. Já. Vamos lá. Vamos lá. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Ou seja, passou-se aqui 3 anos já. Vamos lá. O período que ele ia fazer treinamentos. Preparar, né, Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Logicamente o rei não os chamou assim, tá, Cida? Só lembrando. O rei, ele não abriu mão de chamá-los do nome que ele havia batizado eles. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes faz perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores. É aqui que eu achei os magos e encantadores, que havia em todo o reino. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Ok? Ok. Então, ou seja, aqui ele menciona Ciro. Ciro foi já para 70 anos, no final de 70 anos. Se Daniel foi com 16, o cativeiro foi 70 anos, então ele tinha 86 anos no mínimo aí, já velhinho. E esse Ciro aqui foi o rei que já permite Neemias já voltar para a reconstrução do templo. Mas teve o Dario também. Isso. Vamos lá. No capítulo 2, vamos lá? Vamos continuar ali até o tempo que der. Você está participando aí. Participe, façam perguntas. Você quer dar uma pincelada mais rápida? 2 ou não? Você conseguiu separar, né? Não, eu vim lendo. Então vamos lá. Eu não parei tópicos aqui no 2. Se você quiser ler. Vamos embora. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve um sonho. Esse é um sonho. O seu espírito se perturbou muito e passou-lhe o sono. Quer dizer, ele sonhou e não conseguia mais dormir. Isso. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: eu tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, diz o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. Aqui é assim, né? Diz aí para mim o que você sonhou. Conta pra gente aí o que você sonhou, que a gente vai interpretar aqui. E baseado no que você falou, dos históricos de acontecimento, eles iam fazer ali um cruzamento ali de dados, de informação, e ia dar uma conclusão ao rei. Mas o rei não queria isso. Que cruel. Olha lá, olha o que o rei respondeu para eles. Uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados. Recado objetivo. E as vossas casas serão feitas monturo, quer dizer, não é só vocês não, vou destruir tudo, hein? Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai o sonho e a sua interpretação. Ele não queria contar, ele falou: conta vocês. O mago não é você? Você não deu dom? Exatamente. Aí responderam eles ao rei: diga o sonho e nós vamos dar a interpretação. O rei insistiu: bem percebo que vocês estão querendo ganhar tempo, porque vês que o que eu disse está resolvido, isto é, se não me fazeis saber o sonho, isso é uma sentença sobre vós, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, diz-me o sonho e saberei que então vocês vão poder dar a interpretação. O rei não abriu mão de falar, ele falou: não vou contar o sonho. Se vocês são os magos, falem vocês. Exatamente. Responderam então eles, responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande ou poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa que o Senhor está exigindo dos magos. Dura coisa pedir.
A coisa que o rei exige é difícil, ninguém há que possa revelar. Então, verso 12, o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem todos os sábios. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Ora, um respondeu, mas quem ia morrer era o grupo todo. Geral. Vamos lá. Então Daniel falou, avisada e prudentemente, ao chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar eles. E disse a esse chefe, por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque, que é o chefe, explicou o caso para Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse o tempo e que ele traria a revelação e a interpretação do sonho. Bom, ele estava quietinho no canto dele, né? No entanto, como agora a coisa afetou diretamente ele falou, bom, então o senhor põe aí uma data, porque eu vou trazer a revelação, eu vou trazer o sonho, a revelação do sonho e a interpretação. Afinal de contas, ele ia morrer de graça, né? Não tinha feito nada. Exatamente. Isso porque Deus deu esse dom a Daniel muito em virtude daquele versículo do capítulo 1. E determinou-se Daniel não se contaminar. Determinou-se Daniel ser diferente. Determinou-se Daniel assumir um compromisso. Determinou-se a Daniel manter os seus valores íntegros diante daquilo que estava acontecendo. Quando isso acontece, você mantendo esses valores, mantendo a sua integridade diante de qualquer crise, porque eles estão vivendo uma crise aqui. Daniel perdeu família. Daniel perdeu aquilo que era o seu principal base. E ele está reagindo aqui de forma totalmente diferente do que poderia ser lógico. Se deixar levar pela correnteza. Em compensação, Deus mostra a sua fidelidade para aquele que deposita a sua confiança nele. E retribui Daniel aquilo que ele precisa. O que ele precisa? No meio daqueles caos, no meio daqueles deuses, ele precisa entender o que está acontecendo no mundo espiritual. E revela a Daniel ali aquilo que é necessário para ele seguir e se destacar perante todos os outros. Toninho falou ali a respeito de que nós sempre achamos que somos causa e esquecemos que muitas das vezes também nós estamos aqui para liderar. Se nós pedimos que Deus nos revele aquilo que é necessário, Ele vai revelar, Ele vai fazer com que você tome atitude extremamente sábia para que a sua vida seja melhor aqui na Terra. Exato. E aí o que aconteceu com Daniel? Então, Daniel tem um destaque muito grande, muito em virtude da posição dele de se não contaminar, da posição dele de se manter os valores e da posição dele de se determinar. Eu não quero, pronto, acabou. É isso aí. E ter sabedoria, muito importante. Ou seja, a pessoa íntegra nunca vai estar em desvantagem, acredite, sempre. Só complementando aqui antes da gente voltar na história, né? A Cida Coboli disse que esse rei era muito esperto, concordo, Cida. Ele era muito esperto. Aliás, ele era esperto e ele formou um reinado sem precedentes. Foi um negócio... foi ele que criou os jardins suspensos da Babilônia, né? Uma das maravilhas, das 7 maravilhas do mundo. Então, era um homem... Era o cara. Visionário. Em termos de não império... era tudo que ele estava lá, né? Em termos de império, até hoje em dia se fala Império Babilônico, foi um dos impérios maiores de todo o mundo. E ele era um cara realmente visionário também. Tem mais alguns ali, vamos lá. Volta para cima. A Érica falou que Daniel era muito determinado e ousado. Sim. Isso ele tem que ter essas características. Não tem como discutir isso. No versículo 9, o Vini falou assim que o rei não disse que tinha esquecido o sonho. Não, ele não esqueceu. Ele sabia. Ele estava experimentando a habilidade. Sim, foi isso aí que a gente falou. Ele não sabia. Ele sabia o sonho, mas ele não queria contar. É possível que já em seu reinado o rei duvidasse da autenticidade dos magos, dos caldeus, né? Até que se mude a situação, esperando que a mente do rei se desviasse de outras coisas e ele esquecesse a exigência. Então os caldeus tentaram manobrar o rei. Mas tanto que ele fala que, olha, vocês estão tentando ganhar tempo, vocês estão tentando manipular, vocês estão tentando me dar uma volta aí, vocês não vão conseguir não. Olha, Toninho, é interessante sabermos, né, que Deus usou no sonho de um rei para colocar
José, em lugar, ele fez a referência a José quando estava lá na prisão, Isso. que por conta da revelação que Deus trouxe para José do sonho do rei, do faraó, José foi colocado em destaque diante do povo, né? E lembrando também da questão de destaque. Nós, às vezes, o cristão, muitas das vezes, o cristão, entre aspas, né, o crente em si, ele não quer trabalhar, não quer estudar e falar, eu não sou qualquer, não. Na Bíblia nós temos bons exemplos de líderes. Sim. Pessoas que se destacaram porque resolveram se destacar. Exato. O exemplo de José é um outro exemplo. É um cara que não ficou parado, é um cara que teve uma situação, estava num lugar que não queria estar, porém ele não ficou inerte à situação. Ele agiu, ele foi avante. Então, nessa condição, você está em qualquer situação que esteja, você não tem que parar, você não tem que ser refém da situação. Exato. Tem outro... não, era só, ele falou que do mesmo jeito, Daniel também, ele, por conta dessa situação, ele vai ser colocado em destaque, né? Beleza. E aí o que ocorre? E Daniel chega até em casa, chama lá os companheiros e vamos orar, pedir a misericórdia de Deus, não é? Então, sim, depois que eles oraram, foi revelado o mistério para Daniel numa visão à noite. Deus trouxe para ele a visão e ele foi e contou para o rei. Vamos dar uma corrida aqui, para a gente não ficar, né? E aí no verso 27, respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu. Daniel não chegou e falou assim: ó, rei, eu estou aqui representando os magos e eu sei o que é. De jeito nenhum. Ele chegou e falou: há um que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Então, quer dizer, olha, rei, não foi nada dessa turma aqui não. Quem revelou foi Deus e revelou para você o que é que vai acontecer. E ele me mandou falar para você, né? Então, o teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são essas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-se pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Então, o rei estava angustiado e tal, e ele sonhou, Deus revelou para ele. A mim, no verso 30, me foi revelado esse mistério, não porque haja tal sabedoria, vamos lá, vamos correr. Verso 31, tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu as estátuas nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado ferro, barro, bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a palha nas eiras do estio, e o vento os levou. E deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho. E também a sua interpretação. Olha que autoridade. Já dá o recado e a interpretação do recado. Vamos lá. Tu, ó rei, rei dos reis, a quem Deus do céu conferiu o reino. Novamente aquela referência. É Deus quem institui as autoridades. Não há autoridade sem ser instituída por Deus. Tá? Gostando você ou não. Conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens. Onde quer que eles habitem, os animais do campo, papapá, e foi falando. Tu és a cabeça de ouro. Você é o cara. Você formou um grande império. Verso 39. Depois de ti, porém, levantará outro reino, inferior ao teu. Ele faz referência a Belsazar, é isso? O filho dele? Belsazar. E um terceiro reino, de bronze, o qual terá domínio sobre a terra ainda. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro e em parte de ferro, será esse um reino dividido,
Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que existe o ferro misturado no barro. Como os artelhos dos pés eram em parte ferro e em parte barro, assim por uma parte o reino será forte, por outra frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro do lodo, misturar-se-ão mediante casamento. O povo vai se misturar, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Glória a Deus. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos. Mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos. E ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Oh, glória a Deus. Ele já deu o recado pronto. Esse cara do que ele está aqui. Está aqui. É demais. Irmãos, quanto tempo falta? 5 minutos? Que pena, né? Não vai dar para a gente entrar em muita coisa aí, não. Né? Tinha muito mais para ser falado. Nós temos situação de crise onde Daniel e os seus colegas são colocados na fornalha. Tem a questão da cova dos leões, que aí já é do reinado lá do rei Dario, né? Uma coisa que eu quero, assim, no geral, depois você leia, estuda, sobre como realmente Daniel, um homem íntegro, que não transigiu com sua fé em Deus, né? Transigir, aí o nosso amigo Marcos Paulo, né, vai talvez saber, que é um termo jurídico também, é fazer transações, ou seja, por fim a, mediante uma reciprocidade de concessões. Quer dizer, ele não fez negociata com as coisas de Deus, ele foi íntegro. Integridade, ela é definida como solidez, ou um estado de ser íntegro, isto é, completo. Na sequência, nós vemos também, no capítulo 6 em diante, uma vitória momentânea dos conspiradores que se levantaram, né? Uhum. É interessante você ver depois do capítulo 6, já nesse reinado do rei Dario, como que Daniel, ele já velho, porém, ele ainda reconhecido pela autoridade, pela capacidade de homem de Deus, de homem sábio, ele é colocado, você vê, mudou o reinado, mas Daniel continuou ali na frente. E agora imagina, você vem com o seu exército, toma conta do outro, né? Que os medos, né? O persa é Ciro. Eles vêm lá, toma conta. Então vem, imagina, o rei Dario vem com toda a sua tropa, ele com certeza já tinha todos os homens de confiança, né? Vamos assumir. Só que nesse assumir, um cara que estava lá fica. E fica sobre os outros que estão chegando ainda para piorar. Então isso aí despertou muito ciúme, muita raiva, né? Então a gente vê que eles conspiraram. E onde achar defeito nesse homem? Para poder acusá-lo. Então eles usaram a própria fidelidade, integridade desse homem com a sua fé, com o seu Deus, para tentar manobrar. E aí levaram o rei Dario a fazer isso. Usaram também como que a gente fala? O complexo de Narciso do rei Dario, né? Ele se achava o cara. Né? Então o que acontece? Ele deveria cantar música orgânica, esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Verdade. E aí o que ocorre? Eles levam o rei a fazer um decreto onde todo mundo devia adorar uma estátua do rei como se fosse um deus. Porque eles sabiam que Daniel não ia fazer isso. Então, é tremendo a gente ver a integridade desse homem até o final, sendo reconhecido, né? Então, lembrando que Deus nos chamou para ser luz no meio das trevas. E a integridade, queridos, uma pessoa íntegra, ela não é dividida.
ela não age em duplicidade, ela não finge, ela não faz de conta. Ela é a mesma pessoa diante do perigo, não nega sua fé, ou seja, nós temos vidas transparentes. Essa que é a questão. Eu queria até fazer uma dinâmica aqui, que vai muita coisa que permaneceu em relação a Daniel. A gente até fez isso na igreja. Tem uma nota de R$50 aqui. E aí isso é uma brincadeira que mostra que independente de estado, independente de condição, se a gente dobrar a nota e falar para você, olha, você quer essa nota? Provavelmente você vai falar, eu quero essa nota. Se a gente mistigar essa nota e amassar essa nota e falar, você quer essa nota? Você vai dizer, eu vou querer essa nota. Por mais que você pega, pise nela, esconda ela, mas quando você mostrar essa nota, em qualquer estado que ela esteja, haverá um desejo de você de ter essa nota. Porque aqui dentro dela, apesar dela ter mudado de forma, ela não mudou o seu valor. O valor continua numa nota de R$50. E é isso que Daniel mostrou durante todo o seu período ali no reino da Babilônia, no reinado da Babilônia. Tanto como jovem, quanto para o outro, ele permaneceu inalterado. O valor de Daniel permaneceu inalterado. E é exatamente isso que a gente quer deixar para você nessa lição. Quais são os seus valores? Eles estão alterando de acordo com aquilo que você está vivendo? Ou seja, ela modifica ou é um valor absoluto que Deus te deu e ali está contigo? Acabou o tempo? Acabou o tempo. Olha, é meu desejo que realmente você possa ter isso para a sua vida, possa se manter firme. Há uma referência no capítulo 6 de Daniel que fala assim: então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. Que o Espírito do Senhor realmente tenha liberdade. Não é que ele esteja em você, porque se você tem Jesus, ele está. Mas que você dê liberdade para ele transformar a tua vida e te fazer também uma pessoa íntegra, uma pessoa vista como excelente. Amém? Amém. Não esqueça das nossas lives. Sim. De compartilhar o que você tem visto, o que você tem ouvido, convidar as pessoas, hoje o culto à noite, as lives das irmãs no meio de semana, as lives das terças-feiras dos irmãos, a live da Escola Bíblica Dominical, as lives das congregações. Então, não é falta de informação. Queridos, a igreja está tentando oferecer para você. Então, estamos aos poucos melhorando a qualidade, porque é um mundo novo para nós, né? Mas nós sabemos que é algo que não dá para voltar para trás, não dá para voltar. Ainda que a igreja logo, em nome de Jesus, possa estar presencial, nós sabemos que isso precisa ter continuidade. Porém, nós também sabemos que depende muito de você. Como você recebe, como você se posiciona. Porque existe uma grande vontade da pessoa de ficar lá e participar e se envolver. Porque eu estando em casa, tem tantas coisas que tiram minha atenção, então é algo que é para a sua vida, é para a sua edificação. Não abra mão, sabe? Outra coisa, eu quero passar para você sobre essa questão de você, eu acho que integridade, caráter, compromisso, também tem a ver com você como membro da sua igreja. Você tem tantas opções, eu sei que tem na internet, nós temos tantas lives, mas eu quero convocar você a ser fiel à sua igreja, porque o direcionamento que Deus dá para esse rebanho é específico para esse rebanho. Então, nos horários de culto, especialmente nos horários de culto, por favor, entenda, você como membro, ouça o que Deus tem para falar especificamente para você. Não quer dizer que depois você não possa ouvir outras ministrações, mas nós precisamos entender essa questão de fidelidade. Isso tem a ver com compromisso e uma das características que nós vimos na vida de Daniel hoje. Amém? Amém. Vamos orar? Sim. Pode orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos falando de Ti, ó Pai. Amém. Senhor, fica conosco nesse domingo. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, abençoa todas as nossas famílias, seja um domingo de paz, um domingo na sua presença, Pai. Te colocamos, Senhor, os cultos da noite, tu vem estar falando através do teu servo.
Senhor, que haja palavra, Senhor, para esse povo que está tanto necessitando, Pai, que nós possamos sentir, Senhor, renovado na Tua presença. Fique conosco, nós te agradecemos por cada um que reservou um tempo de ouvir a Tua palavra, que eles sejam extremamente abençoados. Nós te agradecemos por tudo, em nome do Filho amado Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.